Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Você que está estudando, venha comigo. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Cursos, e estou aqui para te ajudar, meu amigo. Hoje nós temos um tema extremamente interessante, extremamente importante para a sua prova. Tenho certeza que você vai me acompanhar e no final desta videoaula você vai estar extremamente satisfeito com o que foi exposto. Vamos lá? Vem comigo, então. Então, olha só, hoje nós temos um tema aqui extremamente interessante, que é o sistema digestório. Alguns alunos falam para mim, pô, Jorge, como assim sistema digestório? Digestório? Eu me lembro de digestivo. Meu amigo, é a mesma coisa. Sistema digestório ou sistema digestivo. Esse sistema é extremamente importante porque vai ajudar a compor um aparelho. Lembra de aparelho? Aparelho é a junção de várias estruturas e sistemas, ou sistemas. Vai compor o aparelho chamado aparelho de nutrição, tá legal? São aqueles diretamente relacionados com a captação ou, às vezes, a eliminação de alguma substância, de algum nutriente. Nós temos aí como exemplo o sistema respiratório, sistema circulatório, o sistema cardiovascular, tá legal? E o sistema urinário. Essa terminação é extremamente importante, né? Rio, digestório, respiratório, circulatório, tá certo? Bem, vamos lá então para o primeiro slide? Vamos? Quando nós falamos diretamente aí de digestão, olha aqui, o sistema digestório, né? Ele possui uma função direta, importante, de captar nutrientes. Então, o nome digerir já deixa subentendido o que ele quer. Digerir é quebrar, destruir, diminuir, transformando diretamente o alimento em nutrientes. Então, aqui o nosso sistema digestório possui como primeiro objetivo a quebra de substâncias, transformando, fragmentando o alimento, transformando em nutrientes. Uma outra função diretamente do sistema digestório é a absorção. Absorção, sim, dos nutrientes que foram produzidos, que foram originados da quebra do alimento. Então, duas funções diretas, digerir e absorver, isso é, nutrir. Tudo bem até aí? Tudo legal? Então, vamos seguindo um pouquinho aí, tá? Então, olha só, esse sistema, ele é basicamente formado, né, por duas estruturas. A primeira estrutura é o tubo digestório. O tubo digestório são os órgãos pelos quais o alimento passa ao longo dele. Olha só, são órgãos do sistema digestório. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago. E dois intestinos. Primeiro intestino, chamado intestino delgado, e o segundo intestino grosso. O intestino delgado, né, é subdividido. Na minha época de estudante, era subdividido em 3 partes. Olha só como é que eu estou ficando velho. Na minha época, era subdividido em duodeno, jejuno e íleo. Só que, quando você observa essa estrutura, que é o jejuno, e o íleo, você observa uma similaridade muito grande. E dificilmente um anatomista consegue determinar onde termina uma estrutura e onde começa a outra. Então, os anatomistas acharam por bem juntar jejuno ao íleo. Então, eu posso dizer hoje, né, que a parte do intestino delgado é subdividida em duodeno, que basicamente é uma estrutura do tamanho aproximado de 12 dedos, por isso é chamado de duodeno, e o jejuno íleo. Tá ok? 2 partes. Agora, o intestino grosso. O intestino grosso, né, dividido em cólon, seco, reto e ânus. Tá legal? E você vai ver que o cólon é subdividido, né, em 3 partes. Bem, vamos primeiro, né, mostrar a base do sistema digestório, que é o tubo digestório, tá bom? Bem, e além do tubo digestório, existem as glândulas anexas, ou órgãos anexos ao tubo, tá legal? Aqui eu coloquei especificamente as glândulas anexas. Quando a gente trata de prova, normalmente se abordam as glândulas anexas. Dificilmente alguém fala de todos os órgãos anexos ao tubo digestório, né? As glândulas, elas participam, normalmente são citadas em prova, na digestão química. E isso é extremamente importante para você
Isso é extremamente importante para as suas questões. Então, olha só, espera aí. O sistema digestório é formado de tubo digestório e órgãos anexos. O tubo digestório nós já observamos os principais órgãos. E os órgãos anexos, né, a gente está tratando das glândulas anexas. Bem, glândulas anexas são 3. Então, aqui eu coloco que as glândulas anexas são 3. Primeiro, as glândulas salivares. Segundo, o fígado. Terceiro, o pâncreas. Mas não se assuste se você observar num livro a presença de dentes dentro desse grupo e também da língua. Tá legal? E alguns outros livros ainda colocam a vesícula biliar. Bom, mas normalmente em prova citamos basicamente as glândulas anexas ao tubo digestório, que são glândulas salivares, fígado e pâncreas. Extremamente importante isso para você, hein? Não esquece não, hein? Então, olha só, vamos dar uma observada na estrutura geral, na anatomia geral do sistema digestório. Então, o sistema digestório, ele é basicamente formado pelo tubo digestório, como nós vimos. O tubo digestório, nós temos ali, né, como eu falei, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Tubo digestório. Agora, não vai confundir, tá bom? Não vai confundir faringe com laringe. Eu estava aqui apontando a faringe e eu pensando assim, porra, é questão clássica de prova, com a estrutura básica, a anatomia básica do sistema digestório. Então, não esquece que faringe é uma estrutura comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Agora, laringe não. Laringe ela é exclusiva do sistema respiratório, tá legal? A gente observa, né, nessa estrutura, nesse tubo, a presença de glândulas. E a presença também de estruturas que vão controlar a entrada e a saída, né, de alimentos para uma estrutura ou outra do tubo digestório. Aqui nós podemos sinalizar diretamente alguns esfíncteres, algumas válvulas. Válvulas? Sim, válvulas. Entre um órgão e outro nós temos válvulas, tá certo? Por exemplo, boca, entre boca e esôfago, a gente vai ter uma válvula. Bem, nessa estrutura aqui, você já consegue observar perfeitamente. Vou colocar aqui sinalizado com vermelho. Fica melhor para você, não fica? Então, olha só. Aqui nós temos já uma válvula. Aqui entre esôfago e estômago, né? Está meio escondido aqui por causa do fígado. Mas mais ou menos nessa região aqui, nós temos outra válvula. Entre estômago e intestino, nós sinalizamos outra válvula. Entre intestino delgado e intestino grosso, mais uma outra válvula. E a válvula final aqui, ó, no ânus. O alimento ele tem que ser controlado. A passagem do alimento tem que ser controlada. Não é de qualquer jeito. Nós não podemos passar o alimento não pode correr totalmente, livremente. Isso não pode acontecer. Mas, então, vamos dar uma citada nos processos que ocorrem no tubo digestório e você vai observar, basicamente, né, a função de cada válvula, de cada estrutura. Então, quando nós falamos diretamente dos processos do tubo digestório, nós podemos citar, organizar os processos em 2 processos. Os processos mecânicos e os processos enzimáticos. Tá certo? Os mecânicos também podem ser chamados de físicos e os enzimáticos também podem ser chamados de químicos. Bem, os mecânicos é a ação mecânica realmente sobre o alimento. Os químicos são as transformações moleculares. Então, vamos dar uma observada nos processos mecânicos, nos químicos, depois vamos colocar na fisiologia total. Aí eu volto naquela imagem para a gente observar direitinho como vai ocorrer o processo digestivo ou digestório, como você queira, tá certo? Então, olha só, primeiro processo, mastigação. Mastigação é a ação, a fragmentação do alimento, a ação dos dentes sobre o alimento, tá legal?
Segundo processo, ensalivação. Não vai confundir ensalivação com insalivação. A ensalivação é lançar saliva sobre o alimento. A insalivação é a ação da saliva sobre o alimento. Mas bem, o processo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.